Na primavera de 1907, um jovem de 18 anos chegou a Viena com uma pasta de aquarelas debaixo do braço e a certeza de que a Academia de Belas Artes o aceitaria. Chamava-se Adolf Hitler. Tinha nascido em 20 de abril de 1889 em Braunau am Inn, uma pequena cidade austríaca na fronteira com a Baviera. Filho de Alois Hitler, funcionário da alfândega de caráter rígido e autoritário, e de Clara Pölzl, a quem Adolf adorou com uma intensidade que psicólogos posteriores descreveram como o único vínculo afetivo genuinamente profundo de sua vida. Clara morreu de câncer de mama em 21 de dezembro de 1907, poucos meses depois de Adolf chegar a Viena. O médico que a tratou em suas últimas semanas, Eduard Bloch, era judeu. Bloch recordou em suas memórias, escritas décadas depois no exílio americano, que Hitler sempre o tratou com gratidão e respeito. Em 1938, após o Anschluss, Bloch recebeu uma proteção incomum da Gestapo que lhe permitiu emigrar em segurança. Aqueles que tentaram explicar o antissemitismo de Hitler como consequência dessa relação médica esbarram nesse detalhe incômodo. A primeira rejeição da Academia de Belas Artes ocorreu em outubro de 1907. O júri de admissão examinou os desenhos de Hitler e emitiu seu veredito. O candidato carecia de talento suficiente para a pintura, embora seus trabalhos arquitetônicos mostrassem certa aptidão. Recomendaram-lhe que considerasse estudar arquitetura. Hitler não possuía o diploma de ensino médio necessário para se inscrever na escola de arquitetura. Apresentou-se novamente à academia em 1908. Dessa vez, nem sequer chegou à fase de exame. O júri descartou sua pasta na seleção preliminar. Essas duas rejeições foram analisadas por historiadores e psicólogos durante décadas como um possível fator no desenvolvimento de seu ressentimento. Ian Kershaw, em sua biografia Hitler, 1889 a 1936 rubris, conclui que a conexão é real, mas insuficiente como explicação. O antissemitismo de Hitler tinha raízes ideológicas que transcendem qualquer frustração pessoal. Após a segunda rejeição, Hitler desapareceu da vida social que havia levado até então. Não retornou a Linz, onde sua família esperava que voltasse. Permaneceu em Viena. Primeiro viveu das economias da herança paterna e de uma pensão de órfão que recebia mensalmente. Quando esses recursos se esgotaram, mudou-se para os albergues masculinos do distrito de Meidling, no sul da cidade, onde, por 50 Heller diários, menos que o preço de um café, obtinha uma cama em um dormitório coletivo com outros homens sem recursos. Era uma existência no limite, entre a miséria e a sobrevivência. Ali vendia cartões postais pintados com edifícios vienenses a turistas e comerciantes, utilizando um companheiro de albergue chamado Reinhold Hannisch como intermediário comercial. A relação terminou mal. Hitler acusou Hannisch de ficar com parte dos rendimentos, denunciou-o à polícia e fez com que fosse brevemente preso. Era 1910. Hitler tinha 21 anos e vivia na pobreza, mas já mostrava a tendência a ver conspirações e traições em qualquer contratempo pessoal. Viena, naquela época, era uma cidade que desafiava qualquer descrição simples. Com 2 milhões de habitantes, era a quinta cidade mais populosa da Europa e a capital de um império que governava 16 línguas e dezenas de grupos étnicos. Era o lar de Sigmund Freud, que publicou em 1900 a interpretação dos sonhos a partir de seu consultório na Berggasse 19. Era o lar de Ludwig Wittgenstein, de Gustav Klimt, de Egon Schiele, de Arnold Schönberg, cuja música dodecafônica escandalizava os conservadores dos cafés do centro. Era também o lar de uma classe média em decomposição, ameaçada pela industrialização, pela migração em massa do leste do império e pela ascensão de novas elites. Essa classe média, que havia perdido certezas econômicas, mas conservava uma identidade cultural que considerava superior à dos imigrantes recentes, era o caldo de cultivo perfeito para o populismo antissemita. Viena tinha, em 1907, uma comunidade judaica de aproximadamente 175 mil pessoas, 8,6% da população total da cidade. Essa comunidade era extraordinariamente visível na vida intelectual, comercial e profissional da capital.
Os judeus vienenses estavam representados de maneira desproporcional na medicina, no direito, no jornalismo, na banca e nas artes. Dos médicos da cidade, aproximadamente 60% eram judeus. Dos advogados, cerca de 50%. Na imprensa, jornais como o Neue Freie Presse, o diário mais influente da Áustria, eram dirigidos e escritos majoritariamente por jornalistas judeus. Para um jovem fracassado que se considerava artista e via em cada judeu bem-sucedido a prova de uma concorrência desleal, essa visibilidade era irritante. Para o antissemita, a informação era uma confirmação. Karl Lueger, prefeito de Viena desde 1897, foi o primeiro político que Hitler observou de perto e admirou abertamente. Lueger havia construído sua carreira política sobre uma mistura de populismo urbano, catolicismo social e antissemitismo instrumental. Era brilhante e carismático. Havia modernizado a infraestrutura de Viena, municipalizou o gás, a eletricidade e o bonde, e ao mesmo tempo proferia discursos nos quais descrevia os judeus como parasitas da economia vienense. O notável em Lueger, que Hitler observou com atenção, era que seu antissemitismo era seletivo e pragmático. Quando um crítico lhe apontou que se relacionava com pessoas judias, respondeu com uma frase que se tornou célebre: "Eu decido quem é judeu." Para Hitler, essa frase encarnava uma lição política fundamental. O antissemitismo era um instrumento e sua aplicação podia ser modulada conforme a conveniência. Lueger morreu em março de 1910. Hitler assistiu a seu funeral em meio à multidão. Georg Ritter von Schönerer, 1842 a 1921, foi a segunda grande influência política que Viena lhe proporcionou. Schönerer era deputado no parlamento austríaco e líder do movimento pangermanista radical, que exigia a incorporação dos territórios de língua alemã da Áustria-Hungria ao Império Alemão. Diferentemente de Lueger, cujo antissemitismo era estratégico e combinado com o catolicismo, Schönerer era um antissemita racial puro que, além disso, atacava a Igreja Católica por seu caráter supranacional e por seus vínculos com Roma, que considerava incompatíveis com o nacionalismo germânico. Schönerer havia sido condenado, em 1888, a 4 meses de prisão por invadir com seus seguidores a redação do jornal liberal Neues Wiener Tagblatt e agredir os funcionários porque o jornal havia publicado uma notícia sobre a morte do Kaiser Guilherme I antes de seu anúncio oficial. Perdeu seu título nobiliárquico e seus direitos políticos por 5 anos. Para seus seguidores foi um mártir. Para Hitler, foi uma figura que havia demonstrado que a radicalidade sem cálculo político conduz ao fracasso, lição que internalizou e aplicaria de maneira diferente. O que Viena proporcionou a Hitler não foram apenas ideias políticas. Proporcionou-lhe um vocabulário visual do antissemitismo, que ele absorveu na cultura popular da cidade. As revistas de banca de orientação Völkisch, especialmente Ostara, publicada pelo monge exclaustrado Jörg Lanz von Liebenfels desde 1905, combinavam ocultismo, paganismo germânico e racismo em um formato de divulgação popular com ilustrações. Ostara elaborava fantasias sobre a superioridade racial ariana. Descrevia os judeus e outras raças como bestas humanoides que ameaçavam a pureza do homem nórdico e incluía remédios pseudocientíficos para fortalecer a raça ariana por meio da seleção reprodutiva. Hitler afirmou em Mein Kampf ter lido Ostara regularmente em Viena e ter procurado Lanz von Liebenfels pessoalmente para pedir números antigos da revista. Os historiadores verificaram que essa visita ocorreu efetivamente, possivelmente em 1909 ou 1910. Lanz von Liebenfels recordou em suas memórias que Hitler chegou ao seu escritório como um jovem magro e mal vestido, que falava com uma intensidade desproporcional à sua aparência. Os protocolos dos sábios de Sião circulavam em Viena nesse período em edições austríacas e alemãs. Não há evidência direta de que Hitler os tenha lido durante seus anos vienenses, embora o conteúdo do documento, a teoria de uma conspiração judaica mundial que controlava simultaneamente o capitalismo e o comunismo, coincida com precisão com os argumentos que Hitler desenvolveria em seus primeiros discursos políticos em 1919 e 1920.
É razoável supor que ele tenha absorvido esse conteúdo de forma indireta por meio dos panfletos, artigos e conversas que constituíam o ecossistema antissemita da Viena da época. Em Mein Kampf, Hitler descreveu sua transformação em antissemita como o resultado de um processo lento e quase científico de observação e raciocínio. Narrou o suposto momento de revelação. Viu um homem com levita escura e cachos laterais no centro de Viena e perguntou-se se aquele ser era alemão. Estudou sua fisionomia. Comprou livros antissemitas. Comparou essas leituras com sua observação diária e chegou, segundo seu relato, à conclusão lógica de que os judeus eram a causa de todos os males que via na cidade. Os historiadores, liderados por Brigitte Hamann em seu estudo exaustivo Hitler's Wien, 1996, desmontaram essa narrativa com documentação detalhada. Hamann demonstrou que vários dos companheiros de Hitler no albergue de Meidling eram judeus, que Hitler mantinha relações comerciais, fluidas e sem tensão aparente com comerciantes judeus de arte, e que não há evidência contemporânea de que manifestasse um antissemitismo militante durante seus anos vienenses. A conclusão de Hamann, compartilhada por Kershaw, é que a narrativa de Mein Kampf foi construída retrospectivamente para dar coerência ideológica a uma evolução mais gradual e menos dramática. O antissemitismo de Hitler durante os anos vienenses foi provavelmente difuso, absorvido do ambiente, ainda não o sistema fechado e obsessivo que desenvolveria depois da Primeira Guerra Mundial. Em maio de 1913, Hitler deixou Viena e mudou-se para Munique. A razão oficial foi o desejo de viver em solo alemão. A razão prática, documentada nos arquivos austríacos, foi que tentava evitar o serviço militar obrigatório no exército austro-húngaro, para o qual estava em idade de recrutamento. As autoridades austríacas o localizaram em Munique e o convocaram para uma avaliação médica em Salzburgo, em fevereiro de 1914. Foi classificado como não apto para o serviço de combate nem auxiliar por debilidade física. 4 meses depois, começou a guerra que definiria sua vida. Alemanha antes de Hitler. O solo que já estava envenenado. Em 1871, quando Otto von Bismarck unificou os estados alemães sob a coroa do Kaiser Guilherme I, nasceu o Império Alemão com uma contradição fundamental em seu interior. A emancipação legal dos judeus alemães havia sido proclamada nesse mesmo ano. Pela primeira vez na história do território, os judeus eram cidadãos iguais perante a lei, com direito a votar, a exercer profissões e a ocupar cargos públicos. Essa emancipação foi real no papel. Na prática, veio acompanhada de uma reação de ressentimento que cresceu de maneira proporcional à velocidade com que os judeus alemães aproveitaram as novas oportunidades. O processo de integração foi extraordinariamente rápido. Nas décadas de 1870 e 1880, os judeus alemães, que constituíam apenas 1,2% da população total do Império, estavam representados de forma muito superior ao seu peso demográfico na medicina, no direito, na banca, no comércio atacadista e no jornalismo. Em Berlim, a capital do Império, aproximadamente 12% dos médicos e 25% dos advogados eram judeus no final do século XIX. As grandes lojas de departamentos que transformaram o comércio urbano alemão, Wertheim, Tietz, Kadewi, foram fundadas e dirigidas por famílias judias. Essa visibilidade foi interpretada por setores da burguesia alemã não como o resultado natural da emancipação legal, mas como evidência de uma capacidade de penetração suspeita. O sucesso judeu, em vez de refutar os estereótipos antissemitas, alimentou-os com nova evidência aparente. O crash da Bolsa de 1873, conhecido na Alemanha como o Gründerkrach, o colapso dos fundadores, foi o detonador da primeira grande onda de antissemitismo político moderno no Império. A especulação descontrolada que havia seguido a euforia da unificação entrou em colapso em maio daquele ano, arruinando milhares de pequenos investidores da classe média alemã. Os banqueiros judeus, que eram visíveis nos círculos financeiros berlinenses, foram apontados como responsáveis de maneira desproporcional
a sua participação real na especulação. O historiador Werner Jochmann documentou em seus estudos sobre o antissemitismo alemão desse período que a crise de 1873 criou pela primeira vez um mercado político para o antissemitismo econômico entre setores da classe média que até então haviam sido indiferentes ou relativamente tolerantes. Adolf Stocker, capelão da corte imperial e pregador luterano de enorme influência, fundou em 1878 o Christliche Soziale Partei, Partido Cristão Social, o primeiro partido político alemão que incorporou o antissemitismo como elemento central de seu programa. Stocker atacava os judeus desde o púlpito e da tribuna parlamentar com argumentos que misturavam o religioso com o econômico. Os judeus eram responsáveis pelo liberalismo que destruía as comunidades tradicionais alemãs, pelo capitalismo financeiro que explorava os trabalhadores e pelo marxismo que ameaçava a ordem cristã. Seu partido nunca alcançou a maioria, mas instalou o discurso antissemita no centro do debate político alemão com uma legitimidade que o monge de esquina ou o panfletário de rua jamais poderiam lhe dar. Stocker foi recebido nos salões da aristocracia prussiana, pregou diante do próprio Kaiser Guilherme I e foi tolerado por Bismarck como um instrumento útil para canalizar o descontentamento social para objetivos que não ameaçassem o Estado. Heinrich von Treitschke foi o segundo grande vetor do antissemitismo acadêmico alemão desse período. Treitschke era catedrático de História na Universidade de Berlim, membro do Reichstag e provavelmente o historiador alemão mais influente de sua geração. Em novembro de 1879, publicou nos Preußischen Jahrbüchern, os Anuários Prussianos, a revista acadêmica mais prestigiosa da Alemanha, um artigo intitulado Unsere Aussichten, Nossas Perspectivas, no qual cunhou a frase que se tornaria o slogan do antissemitismo alemão por décadas: Die Juden sind unser Unglück. Os judeus são a nossa desgraça. Treitschke não era um agitador de taverna. Era um intelectual respeitado que escrevia no registro da análise histórica rigorosa. Foi exatamente isso que tornou sua intervenção perigosa. Deu ao antissemitismo a pátina do pensamento acadêmico sério, tornou-o citável nas universidades e respeitável nos círculos burgueses que teriam desprezado a demagogia de Stocker. A frase de Treitschke teve um percurso histórico que seu autor não antecipou. Décadas depois, Julius Streicher a utilizou como epígrafe permanente nas páginas de Der Stürmer. Quando os carcereiros de Nuremberg revistaram a cela de Streicher antes de sua execução, encontraram entre seus pertences uma cópia sublinhada dos artigos de Treitschke. A linha que vai do catedrático berlinense de 1879 ao jornal antissemita de 1934 não é metafórica. É documental. A resposta da comunidade judaica alemã à campanha antissemita de Treitschke foi liderada pelo historiador Theodor Mommsen, também catedrático em Berlim e Prêmio Nobel de Literatura em 1902. Mommsen publicou em 1880 uma réplica direta a Treitschke, na qual defendia a plena integração dos judeus na sociedade alemã e denunciava o antissemitismo como uma doença social irracional. O intercâmbio entre Treitschke e Mommsen nas páginas das revistas acadêmicas alemãs foi acompanhado com atenção por toda a elite intelectual do Império. Mas a história lembrou mais a frase de Treitschke do que os argumentos de Mommsen. O ódio é mais memorável do que a razão. Em 1880, o político conservador Bernhard Förster, cunhado de Friedrich Nietzsche, que repudiou publicamente o cunhado por suas ideias, organizou a primeira grande petição antissemita do Império Alemão. O documento, conhecido como Antisemiten Petition, exigia a exclusão dos judeus dos cargos públicos, a limitação da imigração judaica proveniente da Europa Oriental e a exclusão dos judeus do ensino. Recolheu 265 mil assinaturas em menos de 2 anos e foi apresentado ao chanceler Bismarck, que o ignorou. Mas o exercício demonstrou algo que os organizadores sabiam. O antissemitismo tinha uma base social suficiente para se tornar uma força eleitoral. As eleições para o Reichstag de 1887 e 1890 mostraram pela primeira vez essa força convertida em votos. Vários candidatos que fizeram do antissemitismo o centro de sua campanha obtiveram cadeiras.
Em 1893, os partidos antissemitas alemães, o Deutsche Soziale Partei de Max Liebermann von Sonnenberg, o Antisemitische Volkspartei de Otto Böckel e outros grupos menores, obtiveram em conjunto 16 cadeiras no Reichstag, com aproximadamente 263 mil votos. Era uma fração do parlamento, mas uma fração eleita com base em uma plataforma de ódio racial no parlamento da potência mais poderosa da Europa continental. O historiador Richard S. Levy documentou em The Downfall of the Anti-Semitic Political Parties in Imperial Germany, 1975, que esses partidos antissemitas colapsaram eleitoralmente na primeira década do século XX, em parte por suas disputas internas e em parte porque seus eleitores foram absorvidos pelos partidos conservadores tradicionais, que adotaram retórica antissemita sem transformá-la em seu único tema. O fracasso desses partidos foi interpretado por alguns contemporâneos como evidência de que o antissemitismo político havia encontrado seu teto. Em retrospecto, foi apenas uma pausa. O caso Dreyfus na França teve um eco imediato na Alemanha. O processo judicial, as manifestações de rua em Paris e a polarização que o caso gerou foram acompanhados com atenção pela imprensa alemã. O que os antissemitas alemães viram no caso Dreyfus não foi a injustiça de uma acusação falsa, mas a confirmação de que os judeus podiam infiltrar o exército e o Estado de qualquer nação, inclusive da França, a democracia mais antiga da Europa continental. Os jornais antissemitas alemães, Deutsche Soziale Blätter, Staatsbürger Zeitung, Reichsbote, publicaram análises do caso que o apresentavam como prova do poder oculto judeu. O antissemitismo francês era para eles um espelho tranquilizador. Não eram os únicos que viam o perigo. A migração em massa de judeus da Europa Oriental foi o terceiro grande fator que alimentou o antissemitismo alemão no período pré-hitleriano. Entre 1880 e 1914, as perseguições czaristas no Império Russo, os pogroms que se seguiram ao assassinato do czar Alexandre II em 1881 e a miséria do Pale of Settlement, a zona de assentamento forçado onde vivia a maioria dos judeus russos, impulsionaram entre 2 e 3 milhões de judeus a emigrar para o oeste. A maioria tinha como destino final os Estados Unidos, mas a Alemanha era um país de trânsito e de destino intermediário. Os judeus do leste, os Ostjuden, eram visualmente diferentes dos judeus alemães assimilados. Vestiam-se de maneira tradicional, falavam Yiddish, praticavam formas de religiosidade ortodoxa que os judeus alemães reformados já não reconheciam como próprias. Sua chegada foi incômoda tanto para os alemães não-judeus quanto para os judeus alemães das classes médias, que temiam que a visibilidade dos recém-chegados agravasse o antissemitismo que eles próprios sofriam. A figura do Ostjude, o judeu do leste, tornou-se o objeto privilegiado da propaganda antissemita alemã. Era o judeu autêntico, não assimilado, portador de todos os traços que os estereótipos antissemitas atribuíam à raça. A Primeira Guerra Mundial interrompeu, mas não eliminou, essa dinâmica. A Judenzelung, o censo de judeus no exército, ordenada pelo Alto Comando em outubro de 1916, já mencionada no capítulo anterior, teve um efeito devastador sobre a moral dos soldados judeus alemães que combatiam na frente. Foi a primeira vez que o exército alemão segregou seus próprios soldados por critério racial para investigar se cumpriam com suas obrigações militares. A medida validava implicitamente a acusação antissemita de que os judeus evitavam o combate. Quando os resultados demonstraram o contrário, foram classificados e nunca publicados. O dano já estava feito. O que Hitler encontrou quando chegou a Munique em 1913 e depois quando começou a fazer política em 1919, não foi um país virgem que precisava ser convencido do antissemitismo a partir do zero. Encontrou um país em que o antissemitismo tinha 40 anos de história política organizada, uma tradição acadêmica que lhe havia dado respeitabilidade intelectual, uma imprensa que o difundia regularmente e uma classe média que o havia absorvido como parte da paisagem cultural normal. Sua contribuição não foi inventar o ódio, foi transformá-lo de ruído de fundo em programa de governo. O nascimento do Partido Nazista, antissemitismo como programa político.
Em 12 de setembro de 1919, Adolf Hitler participou pela primeira vez de uma reunião do Deutsche Arbeiterpartei, DAP, Partido Operário Alemão, no fundo do Sternecker Brau, uma cervejaria do centro histórico de Munique. Ele havia chegado como agente do Departamento de Agitação e Inteligência do 4º Batalhão de Fuzileiros da Reichswehr Bávara, enviado para monitorar grupos de extrema-direita que proliferavam na cidade desde o esmagamento da República Soviética da Baviera, em maio daquele ano. O partido que encontrou tinha menos de 60 membros ativos, reunia-se em salas nos fundos de cervejarias e não possuía nem estrutura nem dinheiro. Anton Drexler, fundador do partido, era torneiro ferroviário de profissão, um nacionalista da classe operária convencido de que o marxismo e o capitalismo eram duas faces da mesma moeda judaica. Ao seu lado, Dietrich Eckart era a figura intelectualmente mais preparada do círculo inicial. Poeta, dramaturgo, editor do semanário antissemita Auf gut Deutsch, em bom alemão, e homem com conexões na burguesia e na aristocracia muniquense. Eckart havia traduzido para o alemão o Peer Gynt de Ibsen, fumava ópio regularmente e estava convencido havia anos de que uma figura providencial transformaria a Alemanha. Quando conheceu Hitler, acreditou tê-la encontrado. Foi Eckart quem levou Hitler aos salões da alta sociedade bávara, quem lhe ensinou a se vestir e a se comportar nesses ambientes e quem o conectou aos financiadores de que o partido precisava. No primeiro volume de Mein Kampf, Hitler dedicou o livro a ele com as palavras: aquele homem que dedicou a sua vida para despertar o seu povo alemão. O que Hitler descobriu nessas primeiras semanas não foi apenas um partido. Descobriu que tinha um talento excepcional para a oratória. Seu primeiro discurso público ocorreu em 16 de outubro de 1919, no Hofbräukeler de Munique, diante de 111 pessoas. Falou durante 30 minutos sobre as causas da derrota alemã e a responsabilidade judaica. Ao terminar, a sala o aplaudiu com entusiasmo. Em suas anotações posteriores, Hitler descreveu esse momento como uma revelação. Soube que havia encontrado sua vocação. Os relatórios do exército sobre suas atividades de propaganda já descrevem, nesse período, Hitler como um orador de massas de notável habilidade. Em 24 de fevereiro de 1920, no Hofbräuhaus de Munique, diante de quase 2.000 pessoas, Hitler apresentou o programa de 25 pontos do partido, que naquele dia adotou o nome de Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, NSDAP. A reunião foi tumultuada. Havia grupos organizados dispostos a interromper, e as as sessões de assalto do partido, ainda em formação, responderam com violência física. Hitler falou por mais de 2 horas. O programa que apresentou era explícito em seus objetivos antissemitas. O ponto 4 estabelecia que nenhum judeu poderia ser cidadão alemão. O ponto 5 os classificava como estrangeiros sujeitos à legislação de estrangeiros. O ponto 23 exigia que os jornais judeus fossem proibidos ou submetidos à censura prévia. O ponto 24 defendia a liberdade religiosa apenas para aqueles que não representassem uma ameaça ao espírito germânico, fórmula que excluía de forma transparente o judaísmo. A reunião terminou sem incidentes graves. Hitler saiu convencido de que a combinação de agitação nacionalista, antissemitismo e promessas de redenção social era uma fórmula eleitoral viável. Há um aspecto do funcionamento interno do Partido Nazista em seus anos formativos que raramente é mencionado: a construção deliberada de uma liturgia para-religiosa. As reuniões do partido não eram comícios políticos convencionais. Eram atos concebidos para produzir experiências emocionais coletivas intensas. Os estandartes, as tochas, os uniformes, os hinos, a ordem ritual das entradas e das saídas, as bandeiras com a suástica. Tudo era calculado para criar um sentido de pertencimento sagrado que as igrejas estabelecidas já não ofereciam a muitos alemães secularizados, porém espiritualmente famintos. Hitler havia observado essa dimensão na política vienense e a aperfeiçoou. A arquitetura emocional do movimento nazista era inseparável de seu conteúdo ideológico. Alfred Rosenberg chegou a Munique vindo de Tallinn em 1918, fugindo da Revolução Russa com os protocolos dos sábios de Sião debaixo do braço.
Arquiteto de formação, com preparo filosófico suficiente para construir um sistema ideológico mais elaborado do que o de Hitler, tornou-se o chefe de redação do jornal do partido, o Völkischer Beobachter, Observador do Povo, comprado pelo NSDAP em dezembro de 1920 com fundos parcialmente aportados por Dietrich Eckart e por Gottfried Feder. Rosenberg publicou em 1920 uma das primeiras edições alemãs comentadas dos protocolos, acrescentando notas que relacionavam o texto aos eventos da Revolução Bolchevique. Para ele, Lenin e Trotsky eram a prova viva da conspiração descrita pelos protocolos. Hitler leu essas edições. As referências em Mein Kampf aos protocolos seguem de perto as anotações de Rosenberg. Julius Streicher, professor primário em Nuremberg e orador antissemita de Taberna, fundou o semanário Der Stürmer em março de 1923. O jornal adotou desde o início um estilo sem precedentes na imprensa política alemã. Caricaturas grosseiras, acusações de crimes sexuais, libelos de sangue atualizados para o século XX. Streicher compreendeu que para alcançar públicos com pouca formação acadêmica, era necessário falar ao instinto, não à razão. Suas caricaturas representavam os judeus com traços físicos deliberadamente repulsivos, associados a ratos, serpentes e parasitas. A repetição constante dessas imagens ao longo de anos construiu, em leitores habituais, uma associação reflexa entre a palavra judeu e uma resposta de repugnância visceral. Psicólogos sociais posteriores chamariam isso de condicionamento clássico aplicado à propaganda política. Em 1923, Streicher se integrou ao NSDAP e, desde então, foi um dos seguidores mais leais e incondicionais de Hitler. Hermann Göring, as da aviação da Primeira Guerra Mundial, com 22 vitórias aéreas confirmadas, e detentor da Pour le Mérite, a mais alta condecoração militar alemã, ingressou no partido em outubro de 1922. Göring trouxe ao NSDAP algo que nenhum outro membro possuía: respeitabilidade militar real, conexões com a aristocracia bávara e a capacidade de obter financiamento dos círculos industriais do sul da Alemanha. Sua esposa sueca, Karin von Kantzow, abriu o palacete familiar próximo a Munique como sede de reuniões onde Hitler foi apresentado a empresários e políticos que de outra forma não o teriam recebido. Foi Göring quem organizou e treinou formalmente as SA, transformando-as de grupos de valentões de cervejaria em uma força paramilitar com estrutura de comando. O putsch da cervejaria e a consolidação ideológica. Na tarde de 8 de novembro de 1923, o Bürgerbräukeller de Munique estava lotado. Gustav von Kahr, comissário-geral do Estado da Baviera, fazia um discurso diante de cerca de 3.000 pessoas, entre as quais figuravam nomes proeminentes da política e dos negócios bávaros. Às 20h30, um grupo de homens armados irrompeu pelas portas laterais. Adolf Hitler saltou sobre uma cadeira, disparou um tiro contra o teto e anunciou que a Revolução Nacional havia começado. Tinha uma pistola na mão e uma certeza no rosto que, segundo as testemunhas presentes, era quase hipnótica. O que se seguiu nas horas seguintes mostrou tanto a audácia de Hitler quanto seus limites reais. Conseguiu que von Kahr, o general Otto von Lossow e o coronel Hans Ritter von Seisser, os três homens com poder efetivo na Baviera, declarassem verbalmente seu apoio à revolução numa sala dos fundos sob a ameaça direta de uma pistola. Também conseguiu que Erich Ludendorff, o herói de guerra mais admirado da Alemanha, aparecesse no local para dar respaldo moral ao golpe. Mas enquanto Hitler administrava a situação no interior, von Kahr enviou mensagens cifradas à guarnição de Munique, ordenando resistir. Quando Hitler saiu do local para resolver um problema em outro ponto da cidade, Ludendorff, acreditando na honra dos militares, deixou von Kahr ir embora. Foi o erro fatal da noite. Ao amanhecer de 9 de novembro, era evidente que o golpe havia fracassado politicamente. A guarnição militar de Munique não havia aderido. O governo central de Berlim havia declarado estado de emergência, mas Hitler e Ludendorff decidiram fazer uma aposta final.
marchar rumo ao centro da cidade, em direção ao Ministério da Defesa bávaro, confiando que a presença de Ludendorff paralisaria os soldados que se opusessem. A coluna, de entre 2.000 e 3.000 pessoas, avançou pela Residenzstrasse até a Feldherrnhalle, a lógia comemorativa diante da qual havia um destacamento de cerca de 100 policiais bávaros bloqueando a passagem. O que ocorreu nos segundos seguintes é objeto de disputa histórica. Ambos os lados afirmaram depois que o outro disparou primeiro. O que é certo é que, no breve tiroteio, caíram 16 nazistas e 4 policiais. Hitler, que marchava de braço dado com o homem ao seu lado, deslocou o ombro ao se jogar no chão quando começaram os disparos. Segundo alguns testemunhos, o homem ao seu lado foi atingido e Hitler caiu arrastado pelo peso do corpo que desabava. Segundo outros, ele se jogou voluntariamente. Göring recebeu uma bala na virilha e foi evacuado para a Áustria, onde sua dependência de morfina começou durante a recuperação. Ludendorff continuou caminhando para a frente sem se abaixar, atravessou o cordão policial e foi detido sem resistência. Hitler fugiu em um automóvel e foi preso 2 dias depois na vila de Ernst Hanfstaengl, em Uffing am Staffelsee, ao sul de Munique, escondido dentro de um armário com o braço em tipóia. O julgamento, realizado entre 26 de fevereiro e 1º de abril de 1924 no edifício da Escola de Infantaria de Munique, foi o primeiro palco nacional de Hitler. Os 3 juízes do tribunal, presididos por Georg Neidhardt, simpatizante declarado do movimento Völkisch, permitiram que Hitler interrompesse as testemunhas, fizesse discursos de mais de 2 horas e transformasse cada sessão em um ato de propaganda. Hitler não negou os fatos, reivindicou-os. Declarou que não era um traidor, mas que os que o haviam precedido no poder eram os verdadeiros traidores da Alemanha. A sala aplaudiu várias vezes. Os jornais de todo o país reproduziram seus discursos. Um homem que 12 meses antes era praticamente desconhecido fora da Baviera, tornara-se agora uma figura política nacional. A condenação foi de 5 anos de prisão, com possibilidade de liberdade condicional após 6 meses, o mínimo legal para a acusação de alta traição. Ele ingressou na fortaleza-prisão de Landsberg am Lech em 11 de abril de 1924. Ali recebeu visitas contínuas, flores, presentes de admiradores e foi tratado pelo pessoal penitenciário com uma deferência que nenhum preso comum teria recebido. Dividiu o espaço com Rudolf Hess, que se entregara voluntariamente para acompanhar seu líder, e com outros 40 condenados do Putsch, a quem Hitler recebia todas as manhãs no jardim como uma corte informal. Em Landsberg, Hitler ditou o texto que se tornaria Mein Kampf. Hess transcrevia, organizava e, em algumas ocasiões, corrigia o estilo. Emil Maurice, motorista e guarda pessoal de Hitler, também participou das primeiras transcrições. O livro não foi concebido inicialmente como uma obra ideológica, mas como uma resposta às acusações do julgamento. O título original era Viereinhalb Jahre des Kampfes gegen Lüge, Dummheit und Feigheit, 4 anos e meio de luta contra a mentira, a estupidez e a covardia. Max Amann, diretor da editora do partido, a Eher Verlag, convenceu Hitler de que o título era longo demais e o simplificou para Mein Kampf. O capítulo 11 do primeiro volume, intitulado Nação e Raça, é o coração ideológico do livro. Nele, Hitler desenvolveu sua visão da história como uma luta racial permanente, identificou o judeu como o parasita supremo da história humana e descreveu o bolchevismo como o instrumento final da dominação judaica mundial. A linguagem é explicitamente biologicista. Os judeus são comparados a bacilos, parasitas, germes. Não são cidadãos de uma categoria inferior. São agentes patológicos que infectam o corpo nacional saudável. Essa metáfora médica é crucial porque desloca o discurso do âmbito político para o âmbito sanitário. Não se trata de perseguir pessoas, mas de eliminar uma doença. O extermínio deixa de ser um crime e se converte em uma operação de higiene pública. Hitler foi libertado em 20 de dezembro de 1924, após cumprir pouco mais de 8 meses. O primeiro volume de Mein Kampf foi publicado em 18 de julho de 1925. Venderam-se 9.473 exemplares naquele ano. O segundo volume, publicado em dezembro de 1926, vendeu menos. Só em 1933,
quando Hitler chegou ao poder, o livro se tornou um fenômeno editorial de massa. Entre 1933 e 1945, imprimiram-se mais de 12 milhões de exemplares em alemão. A Eher Verlag, editora do partido, arrecadou royalties suficientes para transformar Hitler em milionário antes mesmo de ele chegar ao poder. Um aspecto que os historiadores têm enfatizado é que Mein Kampf não foi lido massivamente durante os anos de Weimar. A maioria dos alemães que votaram no NSDAP em 1932 não havia lido o livro. O que vendeu o partido não foi a ideologia escrita, mas a experiência emocional dos comícios, a promessa de ordem e trabalho e a habilidade de Hitler de tornar simples problemas complexos, apontando sempre para o mesmo culpado. Mein Kampf importava não porque fosse lido, mas porque existia. Era a prova de que o partido tinha uma doutrina, uma coerência, uma seriedade que os demais partidos de direita não possuíam. A noite dos cristais quebrados, quando o Estado tirou a máscara. Em 7 de novembro de 1938, às 9h35 da manhã, Herschel Feibel Greenspan entrou na embaixada alemã em Paris, na Rue de Lille, e pediu para falar com um diplomata. Tinha 17 anos, nascera em Hanover e estava vivendo ilegalmente na cidade há semanas, hospedado na casa de um tio, depois de fugir da Alemanha. O que o levou até aquela porta foi um cartão postal de sua irmã Berta, enviado da fronteira polonesa, descrevendo as condições em que milhares de judeus poloneses residentes na Alemanha haviam sido deportados. Na madrugada de 28 para 29 de outubro, as SS e a Gestapo invadiram residências em toda a Alemanha, prenderam cerca de 17 mil judeus de nacionalidade polonesa e os conduziram de trem até a fronteira com a Polônia, onde foram empurrados a pé para o território polonês em condições de chuva e frio. Inicialmente, a Polônia se recusou a aceitá-los. Eles ficaram presos por dias na cidade fronteiriça de Sbonsin, sem alimentos suficientes, sem abrigo adequado, dormindo em estábulos e barracões improvisados. A família Greenspan estava entre eles. Greenspan foi recebido por Ernst von Rath, terceiro secretário da embaixada. Ele atirou 5 vezes. Von Rath recebeu 2 tiros e foi levado em estado crítico para o Hospital Georges Pompidou. As autoridades francesas prenderam Greenspan imediatamente. Ao ser interrogado, disse: "Ser judeu não é um crime. Eu não sou um cachorro. Tenho direito de viver e o povo judeu tem direito de existir neste mundo." Von Rath morreu em 9 de novembro, às 17h30. Aquele dia era o aniversário do Putsch de Munique de 1923, a data mais sagrada do calendário nazista. A notícia chegou a Hitler durante o jantar comemorativo anual no Altes Rathaus de Munique, enquanto os líderes do partido celebravam o 15º aniversário do golpe fracassado. Goebbels aproximou-se de Hitler, sussurrou algo, e Hitler deixou a mesa sem proferir o discurso esperado. Foi Goebbels quem tomou a palavra. Em seus diários, anotou naquela noite: "Apresento a situação ao Führer. Ele decide deixar que as manifestações continuem, retirar a polícia. Os judeus devem sentir ao menos uma vez a fúria do povo." A decisão não foi colocada por escrito em nenhuma ordem formal. Foi transmitida oralmente aos chefes das SS e das SA presentes na sala, que a retransmitiram por telefone às suas estruturas regionais em toda a Alemanha e Áustria. O que se seguiu nas horas da noite de 9 para 10 de novembro não foi espontâneo. Foi uma operação coordenada com uma velocidade possível apenas quando existe uma cadeia de comando funcional. As SA e as SS receberam instruções específicas. Podiam destruir propriedades judaicas, mas não saquear para enriquecimento pessoal. Podiam atacar pessoas, mas deviam evitar matar. Deviam proteger propriedades de cidadãos estrangeiros e edifícios não judeus adjacentes. Os bombeiros receberam instruções contraditórias: não apagar as sinagogas em chamas, mas intervir se o fogo ameaçasse prédios vizinhos. Em várias cidades, os bombeiros posicionaram-se ao redor de sinagogas em chamas com mangueiras direcionadas apenas aos edifícios contíguos, observando os interiores queimarem sem mover um músculo para apagá-los. Os números finais do pogrom foram registrados com precisão burocrática pelas próprias autoridades nazistas.
Aproximadamente 7.500 negócios judeus foram destruídos ou saqueados em toda a Alemanha, Áustria e nos Sudetos recém-anexados. Entre 1.400 e 1.600 sinagogas foram incendiadas, das quais mais de 1.000 foram totalmente destruídas. Cemitérios judeus foram profanados em dezenas de comunidades. O número oficial de mortos reconhecido pelas SS em seu próprio relatório interno foi de 91 pessoas, embora investigações posteriores, incluindo as do historiador Alan Steinweiss em seu estudo Kristallnacht 1938, aumentem consideravelmente esse número, incluindo suicídios ocorridos nos dias imediatamente seguintes como consequência direta do pogrom. 30.000 homens foram presos naquela noite e nos dias seguintes, não por terem cometido algum crime. Foram presos por serem judeus. A maioria foi enviada em trens de carga para os campos de concentração de Dachau, Buchenwald e Sachsenhausen. Em Dachau, chegaram mais de 10.000 detidos em uma semana, triplicando a capacidade do campo. As condições de chegada foram projetadas para humilhar. Os presos eram obrigados a correr entre duas filas de guardas que os batiam com cacetetes enquanto chegavam. Vários morreram nos primeiros dias. A maioria foi libertada nas semanas seguintes, mas apenas depois de assinar documentos comprometendo-se a emigrar da Alemanha e transferir suas propriedades antes de partir. A reunião de 12 de novembro de 1938 no Ministério do Ar do Reich, presidida por Hermann Göring e assistida por representantes da Gestapo, do Ministério da Economia, do Ministério da Fazenda e de várias seguradoras alemãs, é um dos documentos mais reveladores sobre o funcionamento do Estado nazista. A transcrição foi recuperada nos arquivos de Nuremberg e constitui o Exhibit PS 1816 na coleção de provas dos julgamentos. Nela, Göring iniciou a reunião expressando irritação. A destruição de propriedades tinha sido economicamente contraproducente. As vitrines destruídas eram, em sua maioria, de vidro importado da Bélgica, e sua reposição custaria divisas estrangeiras que a Alemanha não podia gastar. As seguradoras alemãs deveriam tecnicamente indenizar os proprietários dos negócios destruídos, mesmo que muitos fossem judeus. A solução adotada foi múltipla. O Estado confiscou os pagamentos de seguro destinados a proprietários judeus. Impôs à comunidade judaica alemã uma multa coletiva de 1 bilhão de marcos como expiação por seus crimes hostis. E acelerou a legislação de arianização obrigatória para transferir todos os negócios judeus restantes a proprietários arianos antes de 1º de janeiro de 1939. Na mesma reunião, Reinhard Heydrich, chefe do Serviço de Segurança das SS, apresentou estatísticas sobre a imigração judaica e propôs medidas para acelerá-la. Observou que, desde 1933, cerca de 50.000 judeus haviam emigrado da Alemanha por ano, mas o ritmo era insuficiente. Heydrich supervisionava, desde agosto de 1938, a Zentralstelle für jüdische Auswanderung, escritório central para a imigração judaica, em Viena, criada sob a direção operacional de Adolf Eichmann após a anexação da Áustria em março daquele ano. O sistema de Viena mostrou-se mais eficiente que o alemão. Concentrava em um só lugar todos os trâmites burocráticos necessários para que um judeu obtivesse permissão de emigrar, obrigando-o a liquidar seus bens, pagar taxas e entregar suas propriedades antes de receber o documento de saída. Era, nas palavras do próprio Eichmann, em seu julgamento em Jerusalém, uma linha de montagem de emigração forçada. Entre março e novembro de 1938, cerca de 50.000 judeus haviam deixado a Áustria sob esse sistema. Heydrich propôs estendê-lo ao Reich. Göring aprovou. Foi nessa reunião de 12 de novembro que Göring pronunciou a frase registrada em ata. Teria preferido que, em vez de destruir propriedades, tivessem matado 200 judeus. O comentário revela uma lógica fria e utilitária. A destruição de propriedades era economicamente ineficiente, mas a eliminação física de pessoas era, na perspectiva de Göring, um objetivo legítimo, apenas mal executado em termos de método. Era o ano de 1938. Faltavam 3 anos para Wannsee. O que a Kristallnacht comunicou ao mundo exterior foi igualmente significativo. As embaixadas dos Estados Unidos, Grã-Bretanha e França em Berlim enviaram relatórios detalhados para suas capitais.
O embaixador norte-americano Hugh Wilson foi convocado a Washington para consultas, a primeira vez desde a Primeira Guerra Mundial que os Estados Unidos retiraram seu embaixador da Alemanha, e não retornou. Mas nenhuma potência ocidental impôs sanções econômicas nem adotou medidas concretas. A Conferência de Evian, realizada em julho de 1938 para discutir a acolhida de refugiados judeus, terminou com 32 países recusando aumentar suas cotas de imigração. A indiferença internacional enviou sua própria mensagem ao regime nazista sobre o custo de intensificar a perseguição. Propaganda e doutrinação. Como o ódio cotidiano foi fabricado. O primeiro discurso que Adolf Hitler proferiu no rádio foi em 1º de fevereiro de 1933, 2 dias após sua nomeação como chanceler. Milhões de alemães o ouviram ao vivo. Em 1933 havia aproximadamente 4 milhões de receptores de rádio na Alemanha. Em 1939, esse número havia subido para 16 milhões, tornando a Alemanha o país com maior densidade de rádios por habitante no mundo. Não foi um acidente. O regime nazista fabricou e distribuiu o Volksempfänger, receptor do povo, um aparelho de rádio de baixo custo projetado especificamente para que lares de trabalhadores e camponeses pudessem adquiri-lo. O preço foi fixado em 76 marcos, equivalente a aproximadamente 2 semanas de salário de um operário industrial. O Volksempfänger tinha uma limitação técnica deliberada. Seu alcance de frequências era suficiente para captar as emissoras alemãs, mas insuficiente para sintonizar emissoras estrangeiras. Era um instrumento de recepção unidirecional projetado para um único propósito. Goebbels compreendeu desde o primeiro dia que o rádio era qualitativamente diferente da imprensa. A imprensa exigia alfabetização, atenção sustentada, esforço ativo de leitura. O rádio chegava à pessoa enquanto ela fazia outra coisa, comia, trabalhava, descansava. Era onipresente e passivo. Em bares, fábricas e mercados foram instalados alto-falantes públicos, os Gemeinschaftsempfänger, que transmitiam os discursos de Hitler e boletins do partido. Quando Hitler falava, as ruas esvaziavam porque as pessoas se aglomeravam em torno dos alto-falantes. A voz do Führer era ubíqua. O conteúdo dessas transmissões seguia uma estrutura projetada pelo próprio Ministério da Propaganda. As emissões informativas não diferenciavam notícias de propaganda. Os boletins incluíam estatísticas econômicas apresentadas sempre em termos de recuperação nacional, relatos de crimes cometidos por judeus cuidadosamente selecionados e anúncios das medidas do governo contra a ameaça judaica, apresentadas como respostas naturais a provocações. A linguagem foi objeto de análise constante. Viktor Klemperer, que ouvia as transmissões de seu apartamento em Dresden, tomando notas desesperadas para seu estudo linguístico, documentou como o nazismo transformou o alemão cotidiano. Palavras como fanatisch, fanático, passaram a ter conotação positiva. Volk, povo, adquiriu uma carga racial que antes não possuía. A palavra Jude, judeu, foi esvaziada de conteúdo humano e preenchida com conteúdo ameaçador. Essa engenharia linguística não foi espontânea. Foi resultado de diretrizes do Ministério da Propaganda distribuídas semanalmente a todos os diretores de mídia do país, indicando quais palavras usar, quais expressões evitar e quais enquadramentos aplicar a cada notícia. O cinema foi o segundo instrumento. A Reichsfilmkammer, Câmara Cinematográfica do Reich, sob a tutela do Ministério da Propaganda, controlou a produção, distribuição e exibição de todos os filmes na Alemanha desde setembro de 1933. Os judeus foram imediatamente excluídos da indústria cinematográfica. Atores, diretores, roteiristas, produtores e distribuidores judeus perderam suas licenças. Muitos emigraram para Hollywood, onde sua presença contribuiu paradoxalmente para o florescimento do cinema americano nas décadas de 1930 e 1940. Os que permaneceram foram apagados dos créditos de seus próprios filmes. Fritz Lang, diretor de Metrópolis e M, cuja mãe era judia, foi convocado por Goebbels em 1933 para dirigir a cinematografia do Reich. Lang pegou o trem para Paris naquela mesma tarde.
Os filmes antissemitas de maior alcance não eram os mais explicitamente propagandísticos, mas aqueles que misturavam a mensagem com o entretenimento popular. Der ewige Jude, O Judeu Eterno, estreou em novembro de 1940, dirigido por Fritz Hippler sob instruções diretas de Goebbels. O filme intercalava imagens de guetos poloneses filmadas durante a ocupação da Polônia, com sequências de ratos em um esgoto, estabelecendo a equivalência visual de maneira explícita. Um narrador com voz solene explicava as características raciais do judeu, seus métodos de infiltração nas sociedades arianas e sua responsabilidade pelo comunismo e capitalismo global. O filme foi projetado em cinemas de toda a Alemanha ocupada, mas a audiência foi menor do que o esperado. Relatórios do Sicherheitsdienst, serviço de inteligência da SS, registraram que parte do público abandonou a sala durante as sequências mais cruas, não por rejeição ideológica, mas por repulsa física às imagens. Goebbels anotou em seu diário que o filme era demasiadamente brutal para o gosto do público comum e produzia o efeito contrário ao desejado nos espectadores menos predispostos. A exposição itinerante Der ewige Jude, inaugurada em Munique em novembro de 1937 e que percorreu 18 cidades alemãs antes de se mudar para Viena após a anexação da Áustria em 1938, foi muito mais bem-sucedida. Foi visitada por mais de 412 mil pessoas apenas em Munique nas primeiras semanas. O design da exposição era um exercício de arquitetura da percepção. O visitante avançava por uma série de salas de tamanho e luz calculados para produzir primeiro claustrofobia e depois contraste. As primeiras salas mostravam imagens de judeus da Europa Oriental apresentadas como representativas de toda a comunidade judaica mundial. Homens com levitas escuras, ruas de gueto, mercados em Yiddish. As salas seguintes estabeleciam a suposta conexão entre essas imagens e o bolchevismo, a imprensa judaica e as finanças internacionais. A sala final mostrava imagens da Alemanha nazista renovada, rodovias, fábricas, famílias loiras em jardins. O contraste era o argumento. Os livros didáticos escolares foram o instrumento de doutrinação mais sistemático e de maior alcance temporal. O Nationalsozialistischer Lehrerbund, Liga de Professores Nacional-Socialistas, que em 1937 tinha afiliados mais de 97% dos professores alemães, distribuía diretrizes curriculares em todas as disciplinas. Em biologia, o conceito de higiene racial, Rassenhygiene, tornou-se conteúdo obrigatório desde o primeiro ano do ensino médio. Os livros de biologia incluíam tabelas comparativas de crânios, diagramas de características físicas raciais e explicações sobre a suposta herança genética de comportamentos morais. Os alunos deviam memorizar as diferenças anatômicas entre tipos raciais e aprender a identificá-los visualmente. Em matemática, os problemas incluíam cálculos sobre o custo econômico de manter pessoas com doenças mentais, pessoas com deficiência e raças inferiores na sociedade. Um livro de matemática de 1935, Rechnendes Volk, Um Povo que Calcula, incluía exercícios como: um doente mental custa ao Estado 4 marcos por dia. Calcule quanto dinheiro o Estado economizaria em 10 anos se eliminasse 300 mil doentes mentais. A doutrinação antissemita e a doutrinação eugenista eram as duas faces do mesmo programa. Definir quem merecia pertencer à comunidade nacional e quem era um peso descartável. As juventudes hitlerianas e a Liga das Moças Alemãs não apenas doutrinavam, vigilavam. Os jovens eram incentivados a denunciar comentários críticos de seus pais, vizinhos que sintonizavam emissoras estrangeiras, professores que expressavam dúvidas sobre a doutrina racial. Há casos documentados de denúncias de filhos contra pais registradas nos arquivos da Gestapo. O historiador Robert Gelately, em seu estudo Back in Hitler, 2001, analisou os arquivos da Gestapo de Würzburg e concluiu que a grande maioria das investigações da Gestapo não eram iniciadas pela própria polícia, mas por denúncias de cidadãos comuns, vizinhos, colegas de trabalho, conhecidos. O estado de vigilância nazista não precisava de um número massivo de agentes porque contava com uma rede de delatores voluntários criada pela ideologia. Der Stürmer, de Julius Streicher,
merece uma análise mais detalhada, porque seu funcionamento revela algo que a propaganda mais sofisticada não podia alcançar: a penetração nos estratos sociais mais resistentes aos argumentos teóricos. O jornal não argumentava, acusava. Cada edição continha pelo menos uma história de um crime supostamente cometido por um judeu, preferencialmente de natureza sexual, preferencialmente com vítimas femininas ou infantis. As acusações não precisavam ser verificáveis. A estrutura narrativa do libelo medieval de sangue, que o jornal reproduzia com variações modernas, operava sob a premissa de que a acusação em si era prova suficiente. Os leitores habituais do Der Stürmer não eram principalmente intelectuais nem ativistas do partido. Eram lojistas, artesãos, agricultores, trabalhadores industriais com pouca formação acadêmica. A seção de cartas ao diretor era constantemente alimentada com denúncias de leitores sobre comportamentos judeus em suas comunidades, criando uma sensação de participação coletiva na vigilância. As vitrines públicas do Der Stürmer, as Stürmerkästen, instaladas em locais de grande movimento de pedestres, eram instrumentos de normalização. Ver o jornal exposto na praça da cidade, ao lado da banca de frutas e em frente à igreja, incorporava o antissemitismo à paisagem cotidiana. Não era necessário lê-lo. Era necessário que estivesse ali, que ninguém o retirasse, que o prefeito não protestasse, que o pároco permanecesse em silêncio. O silêncio das instituições era tão educativo quanto o conteúdo do jornal. O ódio exportado, o antissemitismo além da Alemanha. Quando as tropas alemãs cruzaram a fronteira austríaca em 12 de março de 1938, na operação que o regime chamou de Anschluss, anexação, a recepção em Viena não foi a de um povo submetido à força. Fotografias e noticiários cinematográficos daquele dia mostram multidões na Heldenplatz aplaudindo Hitler dos balcões, flores lançadas sobre os veículos militares alemães e cenas que o próprio Hitler descreveu como as mais emocionantes de sua vida. A Áustria não foi apenas o primeiro território anexado, foi o primeiro laboratório fora da Alemanha para a implementação acelerada da política antissemita. E o que ocorreu em Viena nos dias seguintes surpreendeu até os próprios funcionários nazistas pela intensidade espontânea. Em Viena viviam aproximadamente 185 mil judeus no momento do Anschluss, a maior concentração de judeus de língua alemã na Europa. Nas 48 horas seguintes à entrada das tropas alemãs, grupos de cidadãos austríacos, sem instruções formais do aparelho do partido, começaram a organizar o que foi chamado de Reibpartien, partidas de esfregar. Judeus identificados por seus vizinhos eram retirados de suas casas, recebiam escovas e baldes com água ensaboada e eram obrigados a limpar de joelhos as ruas e muros onde, nas semanas anteriores, haviam sido pintadas consignas de oposição ao nazismo. Os esfregamentos de rua eram observados e, em muitos casos, fotografados por transeuntes que riam. O historiador Götz Ali, em seu estudo Hitler's Beneficiaries, 2005, documentou que a arianização das propriedades judaicas na Áustria foi consideravelmente mais rápida e brutal do que no Reich alemão, em parte porque a burocracia nazista demorou semanas para se estabelecer e, nesse vácuo, iniciativas locais atuaram sem a relativa contenção que a legalidade formal impunha na Alemanha. O que o Anschluss revelou imediatamente foi que a Áustria possuía seu próprio antissemitismo institucional perfeitamente desenvolvido, anterior a qualquer influência alemã. O Heimwehr, a Guarda Patriótica Austríaca, movimento paramilitar de extrema-direita, o Landbund e o Partido Social Cristão do chanceler Engelbert Dollfuss, assassinado pelos nazistas em 1934, praticavam um antissemitismo de raízes católicas e corporativistas durante toda a República Austríaca. Arthur Seyss-Inquart, o político austríaco que abriu a porta para a anexação e foi nomeado governador do Ostmark, o novo nome da Áustria dentro do Reich, não precisou de instruções de Berlim sobre como tratar os judeus. Ele sabia exatamente o que se esperava dele e executou com eficiência local. Na Polônia, a situação pré-existente era complexa. Os aproximadamente 3,3 milhões de judeus poloneses representavam 10% da população total do país e constituíam a comunidade judaica mais numerosa da Europa.
As tensões entre a população judaica e a não judaica tinham raízes antigas e já haviam experimentado episódios de violência recorrente. Nos anos 1930, o movimento Endeksha, Democracia Nacional, de caráter antissemitista e nacionalista, tinha representação parlamentar significativa e defendia a imigração dos judeus poloneses para Madagascar ou Palestina. Vários partidos e organizações estudantis polonesas haviam implementado o sistema de bancos de gueto nas universidades, filas segregadas para estudantes judeus nas salas de aula. A Universidade de Varsóvia, a Universidade Jagiellônica de Cracóvia e outras instituições acadêmicas polonesas aplicaram cotas informais que reduziam o acesso de estudantes judeus. Em 1937, o governo polonês de Józef Beck propôs formalmente à Liga das Nações um plano de emigração em massa dos judeus poloneses, chegando a contatar as autoridades do mandato britânico na Palestina para avaliar a capacidade de absorção. O plano nunca prosperou, mas sua existência revela que o antissemitismo institucional na Polônia não era um produto de importação alemã. No entanto, a ocupação alemã da Polônia, a partir de setembro de 1939, transformou essas tensões preexistentes em algo qualitativamente diferente. Os guetos estabelecidos pelas autoridades alemãs em Varsóvia, Cracóvia, Lublin, Lwów e dezenas de outras cidades polonesas funcionaram inicialmente como instrumentos de controle e exploração econômica. A população judaica foi concentrada em setores urbanos delimitados por muros ou cercas, obrigada a entregar seus bens, submetida ao trabalho forçado e a rações de alimentos deliberadamente insuficientes. O gueto de Varsóvia, estabelecido em novembro de 1940, concentrou em uma área de 3,4 km² mais de 400 mil pessoas. A questão da colaboração polonesa com a perseguição nazista é um dos debates históricos mais delicados e politicamente carregados da historiografia do Holocausto. Jan Grabowski, historiador polonês-canadense, documentou em Hunt for the Jews, Betrayal and Murder in German-Occupied Poland, 2013, centenas de casos em que cidadãos poloneses delataram vizinhos judeus às autoridades alemãs, às vezes por dinheiro. A recompensa oficial era de meio quilo de açúcar ou 1 litro de vodka por denúncia em algumas regiões, e às vezes por motivos pessoais ou ideológicos. Os smalkownicy, chantagistas, eram poloneses que extorquiam judeus escondidos ameaçando denunciá-los à Gestapo. O fenômeno foi suficientemente amplo para que o governo polonês no exílio o condenasse formalmente em 1943 e introduzisse nesse mesmo ano a pena de morte para os delatores, sob a autoridade do Estado clandestino polonês. O fato de essa lei ter sido necessária indica a escala do problema, mas a historiografia também insiste no contexto. Colaborar com os alemães na entrega de judeus não apresentava risco, enquanto esconder um judeu na Polônia era punido com a morte de toda a família. A Polônia foi o único país da Europa ocupada onde esconder um judeu tinha esse custo. Apesar disso, milhares de poloneses o fizeram. Yad Vashem reconhece mais de 7.000 cidadãos poloneses como justos entre as nações, mais do que qualquer outro país. Nos países bálticos, a velocidade e a brutalidade dos pogroms que se seguiram à chegada das tropas alemãs em junho de 1941 indicaram a profundidade do antissemitismo local. Em Kaunas, Lituânia, nos dias 25 e 26 de junho de 1941, apenas 4 dias após o início da Operação Barbarossa, grupos de civis lituanos conhecidos como os partisans Klimaitis, partidários de Klimaitis, liderados por Algirdas Klimaitis, realizaram uma série de massacres na garagem Lietukis e em vários bairros da cidade. Mais de 3.800 judeus foram assassinados em 2 dias. O relatório do Einsatzgruppe A registrou com satisfação que os pogroms haviam sido organizados por iniciativa local antes que a máquina alemã estivesse completamente estabelecida. Na Letônia, a Arages Comando, unidade auxiliar letã liderada por Viktor Zarages, participou ativamente nos massacres na floresta de Rúmbula em novembro e dezembro de 1941. Executando dezenas de milhares de judeus letões junto aos Einsatzgruppen alemães. Arages foi condenado na Alemanha Ocidental em 1979 à prisão perpétua.
Morreu na prisão em 1988. Na Ucrânia, a situação possuía uma camada adicional de complexidade histórica. O movimento nacionalista ucraniano, liderado pela Organização dos Nacionalistas Ucranianos, OUN, e sua facção mais radical sob Stepan Bandera, via na invasão alemã uma oportunidade para estabelecer um Estado ucraniano independente. O batalhão Nachtigall, Ruisenhor, unidade militar ucraniana treinada pela inteligência militar alemã Abwehr, entrou em Lwów em 30 de junho de 1941, poucas horas após a retirada soviética. Nos dias seguintes, entre 30 de junho e 2 de julho, ocorreram pogroms na cidade em que morreram entre 4.000 e 6.000 judeus. A responsabilidade direta entre as diferentes facções, alemães, nacionalistas ucranianos, população local, continua sendo objeto de investigação histórica, mas os documentos disponíveis indicam a participação de unidades auxiliares ucranianas nos massacres. O historiador John Paul Rimka documentou essa participação com fontes de arquivos ucranianas, soviéticas e alemãs. Na França, o governo de Vichy, sob o marechal Philippe Pétain, demonstrou iniciativa própria que continua sendo objeto de debate histórico e jurídico. O Statut des Juifs, de 3 de outubro de 1940, foi elaborado por juristas franceses sem instruções alemãs prévias e, em alguns aspectos, era mais restritivo que a legislação alemã equivalente. Excluía judeus do serviço público, do exército, do ensino, da imprensa, do cinema e das profissões liberais. O historiador Robert Paxton, em seu estudo fundamental Vichy, France, Old Guard and New Order, 1972, demonstrou que o antissemitismo de Vichy não foi uma imposição externa, mas uma expressão de correntes ideológicas francesas pré-existentes que a derrota militar e o colapso da República tornaram possível levar ao poder. Em julho de 1942, a polícia francesa organizou e executou a grande rafle do Vélodrome de Ivers, a prisão de 13.152 judeus parisienses, dos quais 4.051 eram crianças, concentrados durante dias em condições desumanas no estádio coberto do Veldiv, antes de serem deportados para Auschwitz. As autoridades alemãs inicialmente haviam solicitado apenas a detenção de judeus adultos. Foi René Busquet, secretário-geral da polícia de Vichy, quem propôs incluir as crianças para facilitar a coerência das deportações familiares. Essa decisão foi francesa. Busquet sobreviveu à guerra, foi julgado e condenado simbolicamente em 1949, reabilitado durante décadas nos círculos do Partido Socialista Francês. Foi amigo pessoal de François Mitterrand. E finalmente assassinado em 1993 por um perturbado mental quando estava prestes a ser julgado novamente por crimes contra a humanidade, privando a França de um julgamento que teria sido seu próprio Nuremberg. Nos Países Baixos, o aparelho administrativo holandês colaborou com a identificação e deportação dos judeus neerlandeses com uma eficiência que os próprios alemães elogiaram em seus relatórios internos. Dos aproximadamente 140.000 judeus que viviam nos Países Baixos em 1940, cerca de 107.000 foram deportados e assassinados. A taxa de mortalidade mais alta da Europa Ocidental, superior à da França e da Bélgica. O historiador Pim Griffioen e o sociólogo Ron Zeller explicaram essa diferença por fatores estruturais. Os Países Baixos possuíam um sistema de registro administrativo excepcionalmente detalhado que facilitava a identificação racial, uma geografia plana sem zonas montanhosas onde se esconder e uma administração local que continuou funcionando sob as instruções alemãs sem as resistências institucionais observadas em outros países. O chefe da administração civil alemã nos Países Baixos, Arthur Seyss-Inquart, o mesmo austríaco que havia aberto a porta do Anschluss, encontrou na burocracia holandesa um instrumento mais eficiente do que havia antecipado. Na Romênia, a situação tinha características próprias. O movimento legionário conhecido como Guarda de Ferro, fundado em 1923 por Corneliu Zelea Codreanu, combinava o nacionalismo ortodoxo com um misticismo violento e um antissemitismo que não precisava de modelos alemães porque tinha raízes próprias. Em janeiro de 1941, durante o frustrado putsch legionário contra o marechal Ion Antonescu,
Os legionários realizaram em Bucareste um dos pogroms mais selvagens do período. Aproximadamente 125 judeus foram assassinados, muitos deles no matadouro municipal, onde os corpos foram pendurados com ganchos de açougueiro e marcados com selos que diziam "apto para consumo". Em outubro de 1941, tropas romenas sob comando direto de Antonescu assassinaram entre 25 mil e 34 mil judeus em Odessa em 4 dias, sem participação direta alemã. Antonescu não esperou instruções de Berlim. Ele tinha sua própria agenda de limpeza étnica na Bessarábia e na Transnistria, os territórios que a Romênia havia perdido para a URSS em 1940 e reconquistado com a invasão de 1941. Nessas regiões, as autoridades romenas assassinaram ou deixaram morrer de fome e frio entre 250 mil e 300 mil judeus entre 1941 e 1944, um número que torna a Romênia o segundo estado responsável pelo maior número de mortes de judeus depois da Alemanha nazista. Na Hungria, o regente Miklos Horthy manteve uma posição ambígua que durante anos protegeu os judeus húngaros da deportação, enquanto simultaneamente os submetia à legislação discriminatória severa e utilizava dezenas de milhares de homens judeus em batalhões de trabalho forçado na frente oriental, onde a taxa de mortalidade era altíssima devido ao frio, à fome e aos maus tratos. Essa ambiguidade terminou em 19 de março de 1944 com a ocupação alemã da Hungria. Nas 12 semanas seguintes, entre maio e julho de 1944, mais de 437 mil judeus húngaros foram deportados para Auschwitz-Birkenau em uma operação coordenada por Adolf Eichmann, que utilizou a ferrovia húngara como instrumento principal. O diretor das ferrovias do Estado húngaro, János Böhm, negociou com Eichmann as tarifas: 4 pfennigs por quilômetro por passageiro para adultos, metade para crianças menores de 10 anos. Os trens eram de terceira classe. Cada vagão de carga transportava entre 70 e 100 pessoas. A velocidade dessas deportações, mais de 12 mil pessoas por dia nos momentos de maior intensidade, foi possível porque a burocracia húngara local colaborou ativamente na identificação, concentração e transporte dos deportados. Foi precisamente no contexto das deportações húngaras de 1944 que ocorreu um dos episódios mais debatidos da história do Holocausto, o chamado Trem de Kastner. Rudolf Kastner, dirigente sionista de Budapeste, negociou diretamente com Eichmann a libertação de 1.684 judeus húngaros, selecionados em parte por vínculos com a comunidade sionista, em parte por sua capacidade econômica, em troca de dinheiro, bens e a promessa de não sabotar as deportações. Esse trem chegou à Suíça em dezembro de 1944. O debate sobre se Kastner salvou os poucos que pôde ou colaborou com os alemães para salvar sua posição dividiu historiadores e sobreviventes durante décadas. Ele foi assassinado em Tel Aviv em 1957. O ódio que não tinha limites, rumo à solução final. Em 1939, o regime nazista havia conseguido o que prometera em seu programa de 1920. Os judeus haviam sido expulsos da vida econômica, política, cultural e social alemã. Aproximadamente metade dos 500 mil judeus que viviam na Alemanha em 1933 havia emigrado. Muitos foram para a França, Holanda, Bélgica e Polônia, os países que a guerra alcançaria em 1940 e 1941. A guerra mudou os parâmetros. Ao invadir a Polônia em setembro de 1939, a Alemanha incorporou à sua área de dominação cerca de 3 milhões de judeus poloneses. Ao invadir a URSS em junho de 1941, incorporou vários milhões a mais. As políticas de exclusão e gueto que funcionavam para 500 mil de pessoas tornaram-se impossíveis de escalar para essa dimensão. As Einsatzgruppen, unidades móveis de extermínio das SS, seguiram o exército alemão em sua marcha pela União Soviética e começaram a executar massivamente as comunidades judaicas. Em 29 e 30 de setembro de 1941, no desfiladeiro de Babi Yar, nos arredores de Kiev, o Sonderkommando 4A do Einsatzgruppe C, sob comando do SS Standartenführer Paul Blobel,
executou 33.771 judeus em 2 dias. Foi o maior massacre individual da Segunda Guerra Mundial em um único local e data. Os corpos foram jogados no desfiladeiro. A terra se moveu durante dias. Em 20 de janeiro de 1942, em uma vila às margens do lago Wannsee, nos arredores de Berlim, 15 altos funcionários do regime nazista se reuniram por pouco mais de 90 minutos para coordenar a implementação do que chamaram de Endlösung der Judenfrage, a solução final da questão judaica. O protocolo dessa reunião, redigido por Adolf Eichmann, SS-Obersturmbannführer e chefe da seção 4B4 da Gestapo responsável pelos assuntos judaicos, foi descoberto em 1947. Sua frieza burocrática continua sendo um dos documentos mais perturbadores da história. Em Wannsee, nada foi inventado. Os assassinatos já estavam acontecendo. O que se fez foi coordenar a burocracia, distribuir responsabilidades entre ministérios, estabelecer que os judeus de cada país ocupado seriam transportados para o leste, que os incapazes de trabalhar seriam eliminados imediatamente, que os capazes de trabalhar seriam eliminados depois do esgotamento pelo trabalho forçado. A linguagem do protocolo de Wannsee é eufemística ao longo de todo o documento. Os assassinatos são tratamentos especiais, as câmaras de gás são instalações técnicas, o extermínio é uma evacuação para o leste. Mas por trás dessa linguagem asséptica há uma operação que, segundo os cálculos mais aceitos pela historiografia, matou 6 milhões de judeus entre 1941 e 1945, aproximadamente 1/3 de todos os judeus do mundo naquela época.